E aí, meus amores? Semana nova começando e hoje, quarta-feira! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa videoaula. E hoje, começando na quarta, com História. Após um final de semana prolongado, com segunda em casa, terça... Aliás, em casa vocês estão todos os dias, né? Mas com um feriadão desse, né? Com o feriado da Independência, mais da Padroeira de Curitiba, enfim... Descansaram? Pararam um pouquinho? Deram uma respirada? Então vamos que vamos, porque quarta-feirou e com tudo, meus amores! E eu já vou compartilhar com vocês a nossa videoaula de hoje, porque nós estamos chegando na nossa sétima semana, tá? Essa é a nossa sétima semana e vamos que vamos com o livro de vocês. Vão abrindo o livro, porque como vocês podem perceber, o Profiléu está aqui numa televisão e tem algo do passado. Não é uma televisão comum, não, é diferente. Não estranhe, porque nós vamos falar de profissões do passado hoje, tá certo? Vamos que vamos? Então está na tela de vocês a nossa unidade 6. Quem trabalha na comunidade e profissões do passado com o capítulo 3. Tá? E as profissões exercidas em uma comunidade se relacionam com as necessidades das pessoas e com as tecnologias disponíveis. Desta forma, algumas profissões do passado deixaram de existir ou se transformaram porque as necessidades das pessoas e as tecnologias mudaram ao longo do tempo. Vocês lembram quando nós vimos que, por exemplo, a caneta tinteiro já foi uma tecnologia, sim, naquele tempo em que as pessoas usavam caneta tinteiro, caneta de pena e etc. Foi evoluindo até chegar na caneta da qual vocês conhecem hoje, né? Daquela tradicional canetinha, ou do lápis que vocês, enfim, escrevem, utilizam aí no caderninho de vocês também. Bom, meus amores, mas também a gente viu que foram se adaptando às profissões. Vocês sabiam que existiam profissões que hoje não existem mais? Vamos conhecer alguma delas? Nesta imagem que vocês estão vendo aí, esse daí é o acendedor de lampiões, que era um profissional responsável por acender e apagar os lampiões de uma iluminação da cidade. Olha só, então todos os lugares que tinham postes, iluminações, olha que interessante, precisavam desse profissional. Ele era o cara responsável em acender e apagar todos os dias. E com a chegada da eletricidade e das lâmpadas elétricas, ele deixou de ser necessário e perdeu a sua função. Então, não existe mais hoje este cara, essa pessoa responsável aí, esse profissional em acender. Pensem vocês, hoje nós temos a energia elétrica e aqui no Paraná é a Copel. É onde nós recebemos essa luz que vos ilumina aí na casa de vocês, na minha casa também, tá certo? Olha essa outra profissão ali, que interessante. Há cerca de 100 anos, o limpa-trilhos era um profissional muito importante em muitas cidades, porque tinha a função do quê? De limpar e passar óleos nos trilhos por onde os bondes passavam. Você nunca andou de bonde? Nem sabe o que é bonde? Pois então, os bondes eram como se fossem hoje os nossos ônibus, só que eles andavam sobre trilhos. Pareciam trenzinhos mesmo, só que tem esse nome, bonde, né? E eles passavam entre as cidades, entre as ruas principais, transitando e levando as pessoas de um lugar para outro, tá? Esse trabalho evitava acidentes e garantia o bom funcionamento dos bondes. Bom, com a substituição dos bondes pelos ônibus com motor, como vocês já conhecem, essa profissão foi aos poucos desaparecendo. Então, olha que interessante essa foto lá de 1915, há mais de 100 anos, como vocês podem perceber. E essa terceira foto, olha que curioso, é o leiteiro. O leiteiro ele era um profissional muito comum nas cidades brasileiras, até a década de 50. Ele entregava diariamente o leite fresquinho na casa das pessoas. Mas com o aumento do acesso da população às geladeiras domésticas, porque naquele tempo o leite tinha que ser fresco. E nem todas as pessoas tinham geladeiras. Pensem vocês, hoje não tem família que não tenha uma geladeira em casa para manter e conservar os seus alimentos. Naquele tempo não era tão fácil não, mas como as pessoas foram se atualizando, foram conseguindo comprar novos bens e podiam comprar
Entre elas, geladeira e esta telinha que eu mostro para vocês, que eu estou aqui hoje, é como se fosse uma televisão antiga. Era desse jeito, quadradona, de madeira, diferente, enorme. Pensem vocês. E com o passar do tempo, né, as pessoas puderam então adquirir essa geladeira também e podiam guardar e conservar o leite por mais tempo. Então, o trabalho do leiteiro deixou de ser necessário. Pensem vocês, essa e outras profissões foram sumindo, foram deixando de existir. Não de ser importantes, mas porque não tinha mais necessidade. Não é verdade? Quantas profissões ainda estão por sumir? E quantas profissões ainda estão por surgir? Bom, vejam vocês aqui. Eu trago uma brincadeira para a gente fazer. Os trabalhadores utilizam diferentes instrumentos e materiais no dia a dia das suas profissões. O professor usa o livro, hoje o Profilé usa, por exemplo, essas tecnologias, mas temos dicionários, temos iPads e canetas, cadernos, livros e etc. Alguns desses instrumentos e materiais mudaram muito ao longo do tempo e outros permaneceram iguais. Pensando nessas transformações, você vai ajudar 5 profissionais dos anos 1950 a encontrar os seus instrumentos e materiais de trabalho. Tá? Então vejam vocês, eu trago ali por primeiro um pescador, mas cuidado para vocês não confundirem esses objetos, tá certo? Então vamos ajudar esse pescador a encontrar os seus instrumentos e os materiais de trabalho dele. Vamos ver? Então observem essa cena. Como se fosse uma praça de uma cidade, né? Nós temos ali os postes, barcos, regador, máquina de costurar, pá, anzol, martelo, né? Ferro de passar, linha de pescar. Opa! Temos uma vara de pescar. Então vamos pensar, quais instrumentos pertencem a este pescador, que servem para ele trabalhar? Vamos ver? Bom, para pescar, ele precisa de uma canoa, um barco. Então, pertence a ele também. Bom, todo pescador precisa de um anzol para enroscar na sua, com a sua linha. Boa, com a sua linha na sua vara de pescar. Mas se ficar muito pesado, muito difícil, ele pode utilizar a rede de pescar também. Bom, descobrimos os 5 instrumentos que pertencem a esse pescador. Mas, por exemplo, para que servem, por exemplo, o martelo e a pá? Opa, era para um pedreiro? Olha que interessante, pedreiro. Um regador para um jardineiro? Um ferro de passar para uma passadeira? E uma máquina de costura para uma costureira, claro. Percebam vocês que nem todas as profissões sumiram. Ao contrário, elas foram se atualizando e foram melhorando, foram se aprimorando. Mas pedreiro existe até hoje, pescador existe até hoje, passadeiras, costureiras, jardineiros são profissões que são importantes, sim, e existem até hoje, como vocês podem perceber. Tá? E os outros objetos, então, como vocês viram, pertencem a estas profissões. Bom, agora que falamos de algumas das profissões dos anos de 1950 e que vimos que desde aquele tempo permanecem até hoje, olha só o que eu quero que vocês façam. Quais profissões dos anos 1950 citadas nessa atividade que a gente fez existem até hoje? Bom, nós vimos além do pescador, nós vimos que tem a costureira, a passadeira, o pedreiro, né? Falamos de mais alguma? Não esqueça de anotar aí também. E quais mudanças ocorreram? Bom, as mudanças que eu falei para vocês foram tecnológicas. Aquelas máquinas que eram manuais, né, que precisavam de ajuda, hoje elas são todas elétricas. Bom, todas essas profissões citadas na atividade anterior existem até hoje, tá? No entanto, houve sim algumas mudanças no campo de atuação dos profissionais, assim como as ferramentas, que foram melhorando e ficaram aprimoradas, não é verdade? Bom, agora na letra B, eu quero que vocês relacionem as funções das profissões antigas aos seus profissionais. Bom, acendedor de lampiões, limpa-trilhos e o leiteiro. Precisamos ligar, e no caso de vocês, vocês vão relacionar aí 1, 2 ou 3 no livro de vocês, tá certo? Acendedor de lampiões. Ele entregava leite? Limpar e passar óleo nos trilhos?
Acender e apagar os lampiões que iluminavam as ruas das cidades à noite? Sim. Limpa trilhos. Entregava leite? Limpar e passar óleo nos trilhos? Sim. E o leiteiro? Entregar leite na casa das pessoas. Moleza. Feito isso, eu quero que vocês observem essas duas imagens aqui que nós vamos responder na nossa live. Vejam vocês. Nós temos aqui uma foto de 1910 de um vendedor de vassouras. Tá? Isso é lá em São Paulo. Olha que interessante essa imagem. Observem bem como que eram as lojas, como as pessoas estão vestidas, a roupa, o tipo de calçada. Olha que interessante a forma que o vendedor está ali. Todo cheio com seus, né, muito bem vestido, simples perante os demais que estão ali ao seu redor, mas olha que interessante, né? Carregando as suas vassouras, espanador, que era muito comum, cestos, coisas que eram considerados muito importantes para a limpeza das casas. E olha atualmente, né? Essa daqui é uma foto de um vendedor de vassouras em São Paulo também, agora, 2015, tá? Provavelmente ali nas redondezas da 25 de março, que é uma rua de comércio popular. Olha que interessante, né? O vendedor mudou o estilo de se vestir, as lojas mudaram um pouco, muitos fios elétricos, porque afinal de contas chegou a eletricidade, olha o tipo de calçada, o transporte, então mudou muito. Então, na nossa live, eu quero que vocês apontem uma semelhança e uma diferença entre os trabalhadores apresentados tanto nesta imagem de 1915, quanto essa de 2015. Né? Vamos ver as diferenças, as igualdades, o que tem de parecido e de diferente nestas imagens aí, tá certo? Bom, meus amores, feito isso, desejo a vocês bons estudos, uma quarta histórica para vocês e eu continuo aqui na minha tela com vocês, esperando vocês logo mais para nossa live, tá certo? Espero vocês aqui, hein? Super beijos! Quarta-feira!